Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Primeiro, peço desculpa ao cabelo, peço desculpa à barba, isto em tempos de pandemia, não há barbeiros e pronto, cabeleireiros, então eu depois hei de tratar do assunto. Hoje vamos falar de limpeza dos bonsai, ok? Então vamos a isso. Boas pessoal, então vamos a isso. Vamos então falar sobre a limpeza dos bonsai. Neste caso será a limpeza de ervas daninhas e outras plantas. Existem algumas plantas que podem nascer com o bonsai, convém pelo menos ter algum cuidado. As ervas daninhas convém retirar, elas retiram nutrientes do solo que poderiam estar a ser aproveitados pelo bonsai. Existe uma outra exceção, por exemplo, o trevo. Qualquer tipo de trevo, ele fixa o azoto na terra e quando nós o retiramos, estamos a retirar esse azoto com o trevo. Pode ficar, pode não ficar, não é absolutamente necessário. Portanto, vamos então fazer uma limpeza aos bonsai. Eu vou falando com vocês, vou dizendo uma ou outra coisa. Vocês já conhecem as plantas que eu tenho aqui, portanto vou pondo uma a uma e vou falando calmamente sobre algumas partes. Partes que não interessarão, eu farei em câmara muito rápida e depois, havendo alguma dúvida, vocês dizem alguma coisa, ok? Então vamos a isso. Como eu vos disse na introdução deste tema novo, eu tenho um pequeno balde onde vou colocando tudo que é ervas, vou colocando aqui dentro. Algumas partes serão para composto, outras partes serão pura e simplesmente para deitar fora, mas algum cuidado que eu devo indicar é: as ervas são daninhas, ou seja, elas também são infestantes. Algumas ervas, como estas aqui assim, são ervas que se espalham muito facilmente. Elas aparentemente são inofensivas ou parecem inofensivas e quando se deita fora parece que elas secaram e não vão chatear mais. É que na realidade elas largam sementes e ficam ativas durante anos. Não estou a exagerar, elas ficam ativas durante anos. Ou seja, se fizermos compostagem com algumas ervas, nós estamos a tornar a colocar as ervas no nosso composto futuro. Portanto, isso convém ter algum cuidado. Neste caso, o que é que se deve fazer? Geralmente é deitar fora esse estilo de ervas. No caso destas aqui assim, geralmente retira-se e lixo. Portanto, é isso que eu vou fazer. Eu vou retirar todas estas ervas. Geralmente retira-se com a mão e retira-se com o torrão todo. A terra pode ou não ser aproveitada, geralmente eu aproveito, mas as raízes convém que saiam todas. Este estilo de ervinha é uma erva chinesa, basicamente. Ela agora neste momento está espalhada por todo o planeta, é muito resistente e espalha-se muito por todo o lado. Algumas, uma, duas ervinhas é o suficiente para ao fim de um ano nós temos todos os nossos vasos com este estilo de erva. Eu geralmente vou tirando sempre que possível, quando não é possível e depois vai-se vendo. Mas de qualquer maneira convém, uma vez que elas roubam muitos nutrientes. Elas são de crescimento muito rápido. Uma ervinha que começa ao fim de um dia ou dois já está deste tamanho, ao fim de uma semana estará mais ou menos assim. E portanto, ao fim de algum tempo, ela toma conta, começa-se a multiplicar e começa então a ser uma infestante. Na limpeza do vaso também convém retirar as folhas. As folhas que morreram do bonsai, caíram e às vezes ficaram na terra do bonsai,
convém nós retirarmos. Não vale a pena mantê-las, não adianta dizer que é para compostagem, ou seja, compostagem no vaso, isso não vai acontecer. O grande problema que pode acontecer é ganharem fungos e esses fungos serem resistentes à espécie. Ao serem resistentes à espécie, passam das folhas mortas para as folhas vivas e passamos a ter um problema. Geralmente até passa das folhas para as raízes. Ok, algo que passa pela fase de limpeza do bonsai geralmente é retirar as folhas que possam ter morrido da parte da folhagem, uma vez que elas vão cair novamente. E aquilo que eu costumo fazer também é uma limpeza das raízes que saem por baixo nos furos de drenagem. Pronto, isto depois será tema para futuro vídeo, mas neste caso temos aqui algumas raízes, por exemplo uma raiz exterior, que isto é um ficus e portanto esta raiz estava ligada ali, eu ao limpar parti este bocadinho e portanto vou tirar daqui. Geralmente dependendo do vaso, quanto mais poroso o vaso, mais possibilidades de ficar marcado, portanto convém retirar. E as de baixo não estão aqui a fazer nada, a não ser que se vá criar aquele método do escoador, vamos chamar assim, para desenvolver a planta, em que coloca-se um vaso maior por baixo, a planta mantém-se aqui e então a planta vai desenvolver mais rápido. Se houver já raízes assim, elas vão se estabilizar no vaso de baixo, então vão crescer muito mais. Portanto, neste caso não. Vamos buscar a nossa tesoura e retirar a raiz. Ok, esta já está, depois haverá uma poda e assim, outro vídeo, mas esta já está. Aqui, este olmeiro irá ser recuperado, aos pouquinhos, pelo menos. Ele estava em muito más condições, ele tem algumas folhas verdes, o que é ótimo, e vou tentá-lo recuperar aqui com vocês. Não lhe dou uma esperança de vida muito longa, mas porque ele é de folha caduca e aqui está muito quente, mas de qualquer maneira não desisto até acontecer o pior. Portanto, o que é que nós temos aqui? Várias outras ervas. Esta é uma erva que aqui no Brasil multiplica-se muito, em Portugal ela também existe, não é tão comum, mas aparece, também se multiplica, mas aqui é demais, aparece muito e fica assim longa. Pronto, vou retirá-la. Uma boa técnica de retirar a relva ou tirar infestantes é com um dedo na base dessa ervazinha e depois ao puxar segurar um pouco, sem fazer pressão, só segurar um pouco a raiz. O que vai acontecer é que vai evitar que saia aquela bola de terra que faz falta no vaso, não é? Então se nós fizermos assim, geralmente é muito mais fácil e não precisamos depois estar a sacudir. Eu estava a me esquecer disso, portanto. Ok, agora aqui nesta parte toda eu tenho uma série de folhas mortas, que foi durante um transporte de mudança de casa e portanto eu vou retirar todas as folhas secas. Ainda não vou podar ramos, para já não é essa a minha intenção. De qualquer maneira, mesmo nos próprios ramos, eu estou a passar os dedos. Se o ramo está seco e sair sozinho, como é o caso deste aqui assim, retira-se, não vale a pena estar lá. Já está mais limpo. Apanhar as folhas e os raminhos que caíram aqui. Tenho uma pequena raiz aqui também. Ok. Depois haveremos de fazer limpeza nos vasos. Para já vou retirar esta parte das ervas. Ok. Temos este ficus aqui. Tem umas raízes enormes. Depois hei de falar dele também. Para já vou tirar só as ervas. Esta é uma outra erva muito comum cá. Nunca vi esta em Portugal.
retirado, não tem folhas mortas, tem uma outra folha mais antiga a querer ficar amarela. Isto depois irá ficar com outro formato, portanto para já vou deixar assim. E em termos de raízes que estão a cair, o que é que acontece? Isto devia de ser retirado só quando eu falasse da árvore, contudo está a prejudicar a forma como eu rego, a forma como eu tenho as plantas que estão na prateleira de baixo, etc. Portanto, não tem utilidade para esta raiz assim enorme, não tem utilidade para uma série de raízes que estão a ficar do lado de fora. Portanto, eu vou fazer uma pequena limpeza, sem stress nenhum para o design da planta. Eu fiz uma poda à barbeiro, ou seja, peguei na tesoura e só podei o que estava a sair por aqui fora. A maior parte delas sai daqui do vaso para fora, poucas são as que cortei que cresciam daqui de cima. De qualquer forma, serão raízes que depois mais para a frente a gente estava a falar. Mas já está ótimo, está bom, vou pôr aqui. Ok, todos eles foram regados há bocadinho, será tema de outro vídeo, mas neste caso continuaremos então a tirar as ervas. Este musgo, que este bocadinho até morreu, mas este musgo que vocês veem aqui é um musgo que eu trouxe de Portugal. É um musgo que se multiplica muito facilmente, de qualquer forma ele parece ser assim estilo umas folhas. Por um lado é bonito, por outro lado o que acaba por acontecer é que se forem demasia, a água cai na sua superfície e escorre. Portanto, isso não me interessa, interessa-me continuar a conseguir regar a planta e, portanto, tudo que é excesso de musgo eu retiro, deste estilo pelo menos. A minha ideia com o musgo aqui será dar um aspecto mais natural, será ter um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, nada de excessivo. Geralmente esse musgo não pode ficar em cima da planta, convém que fique na área de terra. Continuarei então a apanhar todas as folhas secas. Tem aqui um feto, estes fetos convém controlar, ele está pequenininho, está ótimo, não vou retirá-lo, eu gosto dele aqui, mas convém controlar, eles crescem bastante. Portanto, de vez em quando convém ou podar ou retirar e ficar com um pequenininho, qualquer coisa do género, ou então retirar de vez e acabou, não se chateiam mais. Ok, este aqui já está, só falta então podar o que está a sair aqui, não me interessa manter. Isto é um piteco, este piteco está muito grande, ainda não vou falar na poda dele, mas vou falar então, continuar aqui na limpeza. Isto que aparece aqui é uma begónia portuguesa, elas multiplicam-se muito, portanto eu neste caso não a quero aqui, não vale a pena, tenho muitas já nos viveiros, elas crescem bastante, portanto vou tirá-la. Cortar estas raízes não faz mal, não influencia em demasia a planta, pode às vezes haver um pequenino ressentimento se ela estiver pouco saudável a nível da terra e só tivesse aquelas raízes. Portanto, convém nós sabermos também o que temos. Como fui eu que transplantei e que tenho estado a cuidar, eu sei que estas raízes são raízes de indicar que eu preciso mudar a terra, ok? Então vamos continuar. Outro lumeiro. Já esteve pior, já está melhorzinho qualquer coisa, eu tenho estado aqui a cuidar deles, vamos fazer limpeza. Nas limpezas também às vezes pode acontecer, não é o meu caso, mas às vezes pode acontecer encontrarem infestantes, mas insetos, caracóis, animaizinhos que podem prejudicar o nosso bonsai. Quando isso acontece,
convém nós retirarmos. Há quem fique com pena, só que são animais que irão prejudicar o crescimento e desenvolvimento do nosso bonsai. Se for minhocas, as minhocas podem viver no vaso sem estragar as raízes da planta. Geralmente, mesmo que elas partam uma ou outra raiz quando estão a comer, não é o objetivo delas, elas geralmente desviam-se, mas se isso acontecer, geralmente os dejetos dela, ao ficarem para trás, vão incentivar que a raiz se multiplique mesmo nessa área onde quebrou. E, portanto, acaba por ser benéfico até para a própria planta. Portanto, minhocas sem stress nenhum. Mais um piteco, neste caso uma estaca para vir a ser uma cascata. É muito quente esta varanda e então de vez em quando queima-me uma ou outra folhinha, dependendo da época do ano. O sol está a mudar, então já não tem tantos problemas, mas neste caso, pronto, basicamente é isso. Não tenho raízes aqui, vou colocar cá. Ixora. Esta Ixora, ela ficou esquecida durante algum tempo debaixo da área de bancada onde eu tinha as plantas. Então o que aconteceu é que ela estava com muita folha amarela. Além da folha amarela, a terra criou uma espécie de um líquen, de um musgo, mas não é bem musgo, é um líquen. Ele cria assim uma camada, quase parece um papel por cima da terra. Isto retira-se, que é para que a planta consiga respirar. É fácil, geralmente basta com algo puxar. Eu não estou a usar muitas ferramentas de propósito. Isto será algo provisório, uma vez que estes líquenes têm tendência a multiplicar-se muito rápido. Quando desenvolve este tipo de líquenes, aquilo que se deve fazer é mudar a terra, descartar esta terra para algum lado e mudar a terra por completo. Alta depois será feito mais fácil. Tem que arames e assim, ainda não faz parte do processo de limpeza, será mais a parte de trabalho da planta, mas depois mais tarde veremos falar. De qualquer maneira podemos aproveitar para ver se está tudo ok, se os arames estão a ferir a planta, se for preciso solta-se, pronto. Mas podemos aproveitar enquanto estamos só a limpar, dar um jeitinho para ver se está tudo ok. Tenho esta azália aqui, não tinha mostrado, ela estava nos viveiros, trouxe-a agora há pouco tempo, depois hei de falar dela, uma azália em formato cascata. Ela é um pouco mais complicada de trabalhar como cascata, porque ela é teimosa, mas de qualquer maneira trouxe-a para aqui para ver se consigo, para além de algo que é a criação de flor, que eu tenho conseguido com bastante sucesso. Há uma coisa que vai acontecendo, é geralmente fazer limpeza, caem sempre muitas folhas, muitas flores secas, quando ela dá flor, claro, e então retira-se o que está seco, faz-se essa limpeza. Às vezes temos sementes aéreas que ficam presas nas folhas, será o caso desta penugemzinha aqui. Pronto. Neste caso, já agora para Portugal, isto é sumaluma, que é de uma árvore que nós temos aqui perto. Pronto, está ok, está bonitinha, perfeito. Ok, daqui das plantas que eu tenho aqui, já está, já fiz a limpeza de ervas. Agora tenho uma ou outra que aquilo que eu vou precisar de fazer é uma limpeza no tronco. Então eu vou buscar a escova, que é para poder escovar e limpar essas manchas que aparecem aqui. Ok, tenho aqui três tipos de escovas. Uma escova de nylon, a cerda de nylon, quase parecida com as escovas de escovar os dentes, só que esta é bastante mais dura, talvez equiparável às de cerda dura que servem para escovar os nossos dentes, serve para limpezas. Temos a de latão. A de latão é muito boa quando eu quero incentivar a cicatrização numa área que tinha sido cortada. E depois temos a de aço, que é bastante mais dura, que
entre a limpeza e entre o incentivar numa madeira muito mais dura, incentivar a área de cicatrização também serve. Eu vou começar por este. Quando eu estava a tirar as ervinhas, algo que eu notei foi que nesta posição eu tenho uma mancha escura, uma espécie de um líquen a crescer aqui. Geralmente estes líquenes asfixiam a árvore e acabam por matar aquela área. Como é uma área de trabalho que eu quero que toda esta área fique bonitinha depois no futuro, não convém que esteja cá. Eu vou mostrar assim. Conseguem ver aqui o líquen. Este líquen escuro, diferente da madeira, ele costuma dar mais em ficos e madeiras moles, não é? Em madeiras moles costuma aparecer e asfixia toda aquela área, matando e apodrecendo aquela madeira. Portanto, vou retirá-lo com a escova de nylon. Eu vou apenas escovar. Podem dizer, mas está a ficar na terra à volta. Habitualmente, aquilo que eu costumo fazer é quando se faz o transplante, fazer esta limpeza e nessa altura descarto a terra e então assim consigo fazer uma limpeza mais eficiente e não fica cá. Neste caso, vou ter que manter uma observação mais atenta e retirar então aqui, mas é lógico que vai ficar um bom bocado aqui na terra. Geralmente, se ele infectar novamente esta área, eu torno a fazer uma limpeza até ao dia em que eu vou substituir esta terra. Vou só passar a de latão, tem aqui uma outra área mais difícil. Ok, pronto, nesta parte já está, como podem ver desapareceu a mancha toda aqui desta área. É natural que fiquem alguns bocadinhos, não é de todo possível retirar tudo nestas circunstâncias, mas pronto, tirou-se o melhor possível. Isto é um ficus e quando eu passei a escova de latão, o que acabou por acontecer é ferir ligeiramente a casca, então sai seiva. Sem stress, não há qualquer problema, o fungo não se vai entranhar por ali, por isso é que a planta larga esta seiva, é uma proteção. E portanto, ela depois, ela mesmo sela, quando esta seiva secar, ela mesmo vai selar esta área, sem stress nenhum. A parte de treinamento desta folhagem e ramos e assim será mais para a frente, noutro vídeo, para já este já está. Da mesma forma, vou escovar este colmeiro. Pronto, neste momento não é preciso escovar mais nada, vamos só fazer mais uma coisa. E pronto, eu acho que também merecia. Pronto pessoal, acaba aqui o vídeo. Antes de mais, houve uma mudança, eu gostaria que vocês indicassem aí em baixo qual foi a mudança que ocorreu durante o vídeo, para além da minha barba. E portanto, gostaria que vocês dissessem gostaram, não gostaram, se teriam dito mais alguma coisa. Pronto, foi um vídeo simples, para começar, mas mais se seguirão com outros temas. Em termos de limpeza é muito básico, estamos num apartamento e portanto será mais ou menos isto em termos de limpeza do bonsai. Podemos ou não limpar os vasos, também é algo que se pode fazer. No meu caso, para já não vale a pena, eu vou deixar isso para a parte do transplante, mas aparentemente estava tudo ok. Portanto, não se esqueçam, partilhar o vídeo, é muito importante, está a começar a abrandar, eu preciso que vocês partilhem o vídeo, preciso que vocês comentem aí em baixo e preciso muito que vocês vejam os vídeos, preciso do tempo. Aproximei-me muito das 4.000 horas, é muito difícil conseguir as 4.000 horas de visualização, mas é possível. Eu apenas preciso que vocês vejam os meus vídeos,
deem o like, subscrevam se ainda não tiver subscrito e deem a vossa opinião. Comentem aí em baixo o que é que querem saber, o que é que gostariam de ver nesta parte, nesta secção de bonsai no apartamento, ou qualquer outro tema em relação aos bonsai. Como veem, tenho muitos vídeos aí em baixo sobre vários temas, ok? Pronto, abraço pessoal, tudo bom!